Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez e nós estamos falando de Antiguidade Clássica Grécia. Hoje nós vamos falar sobre o período clássico, aliás, vamos dar início ao período clássico. Eu dividi o período clássico em dois momentos. O que nós vamos falar inicialmente é a parte de política e de militarismo, expansionismo. Num segundo momento, na próxima aula, nós vamos falar sobre a parte de cultura, mitos e desenvolvimento do legado grego desse período, ok? Antes da gente continuar, recadinho de sempre. Não deixe de se inscrever no canal, é muito fácil. Inscreva-se aí embaixo, é só você clicar. Ative o sininho para você receber as atualizações, exercícios resolvidos, resumos que em breve estarão disponíveis e somente os inscritos é que terão acesso a esse material. Compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe a informação, compartilhe o conhecimento e a preparação em direção aos vestibulares, ok? Vamos juntos? Vamos em frente. Olha o próximo slide e a gente vai conversar um pouco mais sobre período clássico, Grécia clássica, hegemonia e imperialismos, imperialismos, hegemonia. Vamos lá. Aqui você tem um mapa do Mar Egeu. Aparentemente você não está entendendo muito deste mapa, mas deixa eu te explicar uma coisa. O que você está observando em laranja, que para mim é laranja, espero que seja laranja para você aí também no seu visual, é o Império Persa em expansão. Então, o Império Persa, que surge no Oriente Médio, é um dos maiores impérios da antiguidade. Ele vai surgir e começar a se expandir sob o reinado de Ciro e Cambises. Vai viver o seu auge com Dario I, que vai implementar a primeira grande globalização econômica com a implantação do dário em vastas áreas, a moeda do Império Persa. Esse Império Persa ele vai se expandir em direção à Ásia Menor. Quem está na Ásia Menor? Quem chegou na Ásia Menor, como nós vimos? Região da Turquia. As cidades gregas, as colônias gregas que se espalham por aí. Então nós temos, ali por volta do século V, um entrechoque de duas civilizações, de dois grupos em expansão. Os persas, que vêm do Oriente Médio, que sobem da Mesopotâmia em direção à Ásia Menor, e a colonização grega no litoral da Ásia Menor, que serve de apoio às cidades gregas da Península Balcânica. No mapa você também enxerga aí em amarelo a região da Macedônia, daqui a pouco nós vamos falar dela. E a parte abaixo da Macedônia, que está em cinza ali, são as áreas das cidades gregas da Península Balcânica. Então nós temos este conflito imperialista entre o Império Medo-Persa, por isso guerras médicas, e as cidades gregas, o mundo grego também em expansão na Ásia Menor. Por isso que nós falamos de um entrechoque, de um choque entre duas estruturas que estão se expandindo na mesma direção, ok? Como que isso aconteceu? Quais são os antecedentes e as causas que marcam este episódio chamado de guerras médicas? Veja só, como eu disse, o expansionismo persa, com Ciro e Cambises, são os primeiros a se expandir, a organizar o Império Persa e se expandir em direção à Ásia Menor e Oriente Médio. Há este choque com o mundo grego na Ásia Menor, na atual Turquia, como nós vimos no mapa, o Império Persa vindo do leste, ocupando e subjugando as áreas, e as cidades gregas com a sua autonomia, as suas colônias, tendo que resistir a este avanço inicialmente. A grande marca, a causa inicial desta guerra, ela acontece quando o Império Persa intervém ali na região jônica, que é justamente na Ásia Menor, no Estreito de Dardanelos, no Helesponto, que é onde atualmente fica a cidade de Istambul. Aquela região era uma região dominada pelos jônicos, eles foram subjugados pelos persas e se rebelaram ao domínio persa. Esta acaba se tornando a causa da guerra total
dos persas empreendendo contra os gregos e vice-versa. Nesta guerra total, nós temos inicialmente a ofensiva persa sobre a Ásia Menor e o mundo grego. Esta ofensiva ela vai durar 11 anos. É nesta ofensiva que acontecerão as batalhas mais conhecidas desta campanha militar. Forte resistência grega, ainda um tanto quanto desorganizada, mas as cidades se mantendo muito fortes nesta resistência, elas se juntam e conseguem, em alguns momentos, até sobressair ao Império Persa mais organizado. Destacamos aqui as batalhas de Maratona, Termópilas e Salamina. Batalha de Maratona, vitória grega, onde acontece o episódio que depois dará origem à prova da Maratona, que é quando, uma vez vencidos os persas, o general ateniense ordena que um dos seus soldados vá a Atenas avisar da vitória sobre os persas, são 42 quilômetros, ele corre os 42 quilômetros, avisa a população ateniense que eles haviam vencido os persas e cai morto, fatigado e extenuado. Aí você está falando para você, 42 quilômetros o camarada correu e morreu. Vai você correr 42 quilômetros, meu amigo, depois de uma batalha? Não se esqueça que este soldado vai correr esses 42 quilômetros e ele não tinha um bom tênis. Ele corre descalço, de sandalinha, de couro no máximo. Então, a situação dele, ele chega absolutamente arrebentado. Já tinha lutado e ainda vai correr 42 quilômetros, ele vai morrer. E esse episódio, ele vai, então, ser utilizado e ser rememorado depois como uma das provas mais nobres dos Jogos Olímpicos modernos, contemporâneos, que é a prova da maratona, que encerra esses Jogos Olímpicos. Batalha das Termópilas. Batalha das Termópilas é bem conhecido de vocês, alunos, jovens, porque nós tivemos aí um blockbuster cinematográfico que teve origem numa história em quadrinhos, que tem origem na história da Batalha das Termópilas, que é quando os espartanos, sob a liderança do rei Leônidas, conseguem, por um tempo, segurar o avanço persa nas Termópilas. Eles serão massacrados pelos persas, mas nas Termópilas os espartanos conseguem conter um pouco o avanço persa, o que permite que as cidades do interior da Península Balcânica se reorganizem e resistam de forma ainda mais intensa aos persas quando eles invadirem a Península Balcânica. E a Batalha de Salamina, que é um grande fiasco da marinha persa, que ao tentar desembarcar na região de Salamina, uma violenta tempestade joga os navios contra os rochedos gregos, afundando grande parte da frota. Ok? Muito bem. Em 478 a.C., e aí um longo período de 30 anos, será a vez dos gregos tomarem a ofensiva da guerra, tomarem o protagonismo da guerra, levando a guerra para o Império Persa. Note, num primeiro momento você tem os persas adentrando o mundo grego. Agora você terá os gregos se organizando e levando a guerra para o mundo persa. É o sentido contrário. É nesta ação do mundo grego que nós temos a formação de uma liga de cidades, de uma confederação de cidades, chamada Confederação de Delos. A Confederação de Delos, ela vai ser capitaneada por Atenas, cidade marítima. Esparta vai se isolar, mas não porque ela seja contra, pela própria característica de Esparta de isolamento, uma vez que se expulsaram os persas da Península Balcânica e Esparta é uma cidade isolada do interior, ela vai se isolar e ficar vivendo para si mesma no contexto da guerra, já que os persas foram expulsos. Então, Esparta se isola e Atenas assume a liderança não apenas da Confederação de Delos, mas também de todo o mundo grego nesta campanha contra os persas. Vitória final do mundo grego, sob a liderança de Atenas, o que fez com que Atenas se tornasse extremamente poderosa, militarmente e materialmente falando. A partir daí, nós teremos a hegemonia de Atenas sobre o mundo grego. Note, a ideia era a Confederação de Delos se manter durante a guerra. Terminada a guerra, volta cada um à sua autonomia. No entanto, o poderio militar de Atenas, o seu enriquecimento devido aos tributos cobrados,
faz com que Atenas se torne uma cidade extremamente poderosa e tente subjugar as demais cidades-estado que faziam parte desta aliança. Imediatamente reagindo a isso, Esparta e Corinto se unem e começam então um processo de resistência a este imperialismo ateniense na região da Hélade, na região do mundo grego. A fim de fortalecer ainda mais o seu domínio, Atenas vai empreender uma tentativa de domínio do Egito, estendendo o seu imperialismo para a região do norte da África. Será um fracasso retumbante. Este fracasso levará quase à falência da estrutura de exército de Atenas, que passa então a tentar se reerguer. Nesse meio tempo, Atenas será governada por Péricles, considerado um dos maiores legisladores e governantes de Atenas no auge da sua democracia. Note que internamente Atenas mantém a sua democracia, aquela que tinha sido fundada por Clístenes. É o auge do processo democrático em Atenas também, mas externamente Atenas é imperialista. Eu costumo dizer que Atenas é a Roma que deu errado. Enquanto Roma, também como cidade-estado, vai se expandir e formar um grande império, Atenas, como cidade-estado, tenta se expandir, mas se torna um fracasso nesse processo, ok? Esparta e Corinto começam a cooptar cidades descontentes com o imperialismo ateniense e formarão, então, uma confederação para se opor e resistir a esse imperialismo ateniense. Esta confederação ela é denominada de Confederação ou Liga do Peloponeso. As rivalidades entre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso levaram a uma guerra interna denominada de Guerra do Peloponeso. Esta Guerra do Peloponeso, ela é considerada, ela é entendida como um conflito fratricida entre o mesmo povo, entre os irmãos, entre a mesma cultura, com Atenas e Esparta lutando pela hegemonia do mundo grego. Atenas vai ser acometida de uma peste que vai matar grande parte da população, inclusive Péricles, e isso permitirá uma vitória de Esparta e a imposição de Esparta como a cidade hegemônica na Hélade naquele momento, ok? Bem, durante a hegemonia espartana, vale lembrar que Esparta ela vai começar a deixar de ser tão ensimesmada. No entanto, o domínio espartano é quase, se não mais opressor do que o próprio imperialismo ateniense. Porque, além da questão da cobrança de tributos, você vai ter toda a imposição do modelo militarista espartano na Hélade no mundo grego. A sociedade espartana ela viveu, sim, mudanças na sua estrutura devido ao grande desenvolvimento econômico gerado por essa hegemonia. No entanto, o domínio e o controle de outras cidades fez aumentar ainda mais a tensão em Esparta, o que faz aumentar ainda mais a opressão. Por quê? Aumento do número de escravos, você precisa estabelecer um domínio, você precisa estabelecer um controle sobre esse aumento de número de escravos, daí maior opressão militar nos domínios espartanos. Há uma tentativa de Esparta de estender o seu domínio sobre a Pérsia, sobre o Império Persa, como até uma revanche ao processo das guerras médicas, e justamente nesta ação, os persas vão entrar em acordo com os espartanos para dominar a costa da Ásia, né, depois de uma série de pressões, porém, é com esta ação de aliança com os persas que a influência persa começa a ganhar força culturalmente neste mundo grego, ameaçando a hegemonia da cultura de Esparta. Lembre-se que Esparta é fechada em si mesmo, ok? Com isso, Tebas, uma outra cidade-estado, se alia àqueles que estão descontentes com a hegemonia espartana, reconstrói Atenas e se alia à cidade de Atenas na resistência ao domínio de Esparta. Nesse processo, os escravos em maior número em Esparta iniciam uma revolta, o que desestabiliza o domínio espartano e o controle espartano, e Tebas passa a auxiliar então a Messênia. A Messênia é aquela área que havia sido dominada pelos espartanos lá no século VII.
Agora, no século V, século IV, a Messênia, com a ajuda de Tebas, começa a se libertar do domínio espartano, enfraquecendo ainda mais esse domínio na região. Os territórios espartanos passam a ser dominados por Tebas, cada vez mais cercando e fechando o domínio em torno de Esparta, e nesse momento, então, os atenienses, que até então eram aliados de Tebas e que querem retomar sua hegemonia, olha que coisa, eles mudam de lado, se juntam novamente a Esparta para derrubar o domínio tebano. Olha que coisa, então você tem a hegemonia ateniense, os espartanos reagem a essa hegemonia com a Guerra do Peloponeso e assumem a hegemonia da Hélade, do mundo grego. Tebas, uma cidade que se une e reconstrói Atenas para justamente resistir aos espartanos. E agora que Tebas domina a região, os atenienses se juntam aos espartanos, antigos inimigos, para derrubar o governo tebano. Tudo isso enfraquece duramente as defesas gregas, o que permitirá a invasão da península por outros povos. Isso nós vamos falar no nosso próximo encontro, quando eu falar sobre o período helenístico e a dominação macedônica. Ok? É isso por hoje, essa questão da hegemonia e do imperialismo, para você poder entender as idas e vindas desse imperialismo ateniense. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a cultura no período clássico e completando aí este quadro, ok? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, acesse, compartilhe e dá um joinha. Muito obrigado, nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço!